Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 5. Capítulo 1. Começa o Festival de Esportes. Os sobrenomes dos estudantes divididos em ordem dos animais do zodíaco foram a chave para descobrir o alvo então. A localização era a mesa mais distante no café lotado Palete. O fim das férias de verão. Eu, junto com Hirata e Karuizawa, e também Horikita, com aqueles membros bizarros, cercamos a mesa do almoço. O objetivo era revisar o exame especial a bordo ocorrido no meio das férias de verão. Estávamos verificando a resposta para a busca do alvo que ocorreu em equipes mistas divididas em grupos dos 12 zodíacos. O coelho é o quarto no zodíaco. Ayano Koji-kun, Ishinose-san, Ibuki-san e Karuizawa são. Continuaria nessa ordem. Entendo. Se essa é a ordem, então eu sou a quarta. É por isso que eu era o alvo então. Como se impressionado, Karuizawa assente. Mas mesmo assim, as duas garotas aqui, à primeira vista, deveriam ter parecido incompatíveis, mas através da existência de Hirata, por algum motivo, a incompatibilidade entre elas foi apagada. É um mistério. Mas você sabe, essa regra é extremamente simples. Quase todo mundo poderia entendê-la. Isso significa que o grupo do dragão Horikita-san e os outros pertenciam era o quinto, então Kushida-san teria sido o alvo. Certo. Tendo ouvido a resposta, Karuizawa inseriu o canudo na embalagem e tomou um gole de leite. Isso mesmo. Certamente, se você souber a resposta, é simples. No entanto, chegar a essa resposta no meio do exame não é fácil. Apenas com os 3 alvos da sua classe, você não estará capaz de encontrar provas das regras que determinam os alvos. Inclusive, se os nomes de todos os 3 alvos de uma classe fossem conhecidos, poderia-se dizer que finalmente começaria a haver a possibilidade. Além disso, mesmo que se perceba que a ordem dos sobrenomes que correspondem à ordem do zodíaco é como o alvo é determinado, ainda não há como mudar o fato de que a primeira vez que responder é arriscada, independentemente. Porque, por um acaso, se a resposta errada fosse dada, incorreria em uma quantidade considerável de dano. Obviamente, se alguém vencer a aposta, é possível anular tudo de uma só vez. O que me preocupa é a classe C. Eu acho que durante o meio do exame, Ryuen-kun descobriu as regras. A conjectura de Hirata provavelmente está no local. Se não fosse esse o caso, ele não teria sido capaz de fazer tudo isso. Mas, não é estranho. Se for esse o caso, por que ele cometeu um erro? Eu também estava desconfortável com isso. Mesmo que houvesse um risco massivo envolvido, se ele entendesse as regras, em última análise, não teria sido estranho, mesmo que ele tivesse visto todos os alvos. Em outras palavras, deveria não houve erro. No entanto, a julgar pela situação, a classe C deu uma resposta errada. Horikita então expressou sua dedução que havia feito de uma perspectiva ligeiramente diferente. Mesmo que a classe C seja aparentemente dominada por Ryuen-kun, não seria monolítico. Deveria haver mais do que algumas pessoas insatisfeitas com sua ditadura. Certamente, isso é verdade. O direito de resposta é dado a todos os alunos, portanto, estudantes que não cumpriram o plano de Ryuen-kun ou aqueles que ele não conseguiu controlar cometendo um erro grave. Essa linha de pensamento também não pode ser descartada. Se eles deram uma resposta correta, eles ganharão uma quantidade enorme de pontos, afinal. As conjecturas de Horikita e Hirata seguem uma boa linha de pensamento. No entanto, também é fato que não se pode dizer isso com certeza. Quanto ao porquê, se houvesse um traidor, Ryuen eliminaria completamente esse indivíduo. Mesmo que eles excluíssem o e-mail e superassem que, se é ele pode até ir ao ponto de verificar seus pontos particulares. O que você acha disso, Ayano Koji-kun? Devido a esse ato de Horikita, Hirata e Karuizawa voltaram seus olhos para mim. Acabei inconscientemente sufocando com aquele olhar super concentrado em mim. Eu não sei, não tenho ideia. Como eu disse isso para enganá-los?
Talvez eles tenham perdido o interesse em mim de uma só vez, mas seus olhares se dispersaram. Mas como Karuizawa sozinha ainda estava olhando para mim, voltei seu olhar e depois de um pequeno atraso, ela desviou os olhos. De qualquer forma, no momento, nossa primeira prioridade é estabelecer esse relacionamento. Fico feliz em poder conversar assim com Horikita-san e Ayano Koji-kun. Até agora, Horikita não queria manter a discussão que Hirata havia desejado. No entanto, após o término do exame especial para os dois, provavelmente significava que começaram a aparecer mudanças na mentalidade de Horikita. De ser encurralada, ela começou a perceber o fato de que não pode lutar sozinha. Não pode ser ajudado, certo? O exame do zodíaco foi especial, onde você absolutamente não pode superá-lo sozinho. Se isso puder ser previsto para ser o mesmo no futuro também, um certo grau de conexão será necessário. Esse parece ser o maior fator por trás de Horikita mudar de ideia. No entanto, isso está correto. Há um limite para lutar sozinho na solidão. A partir de agora também, pode-se esperar muitos pequenos julgamentos da sociedade contra os quais não se pôde lutar sozinho. Mas, mesmo assim, você conseguiu escapar do aperto de Ryuenkun. Ao contrário da equipe de Horikita, Karuizawa, que era o alvo de um grupo diferente, conseguiu brilhantemente superar o exame sem que sua identidade fosse descoberta. Os benefícios indiretos que trouxeram para a classe D não são de forma alguma pequenos. Bem, eu suponho. Eu tenho uma cara de poker surpreendentemente boa. Certo, Yosuke-kun. Agarrando-se ao braço de Hirata, Karuizawa sorriu com os olhos virados para cima. Era quase inacreditável que o relacionamento entre os dois tivesse azedado. Está além do meu interesse se isso é apenas um ato ou não. Foi porque antes que Ryuen pudesse responder, alguém deu a resposta errada, afinal. Foi graças a isso. Mas desde quando ela começou a chamar Hirata pelo seu primeiro nome? Yosuke. Eu gostaria de chamá-lo assim também um pouco, mas é impossível. Hirata e Karuizawa, pode ser um novo relacionamento criado a partir da complicada situação entre os dois. Hirata devolveu o sorriso de Karuizawa, depois se virou para Horikita. Eu tenho uma proposta a fazer. Tudo bem? Em resposta à proposta de Hirata, Horikita persistiu em permanecer em silêncio sem responder. É uma expressão de sua intenção de querer que ele fale. Primeiro, para reunir a turma como uma que eu gostaria de trazer Kushida-san para o redil. Acho que ela será capaz de suplementar nós quatro em partes que não podemos compensar. Começando com Ikki-kun e Yamauchi-kun, há poucas pessoas capazes de reunir a maioria dos meninos como um, você vê. De fato, pode muito bem ser que aquele qualificado para controlar os estudantes desse tipo seja Kushida. No entanto, eu não sei se Horikita irá facilmente esclarecer isso. Desde a inscrição até agora, o relacionamento entre os dois era constantemente ruim. Desnecessário. Não vou negar no sentido de que ela é capaz de controlá-los, mas é algo que podemos fazer sozinhos. Para esse propósito, entrei em contato com você e Karuizawa-san. Se os dois se você emprestar seu poder, esse problema poderá ser derrotado. Pode ser uma história diferente se você não cooperar como uma certa pessoa. Ela olhou para mim com um olhar lateral. Que pessoa rude. Certamente, se é Ayano Koji-kun, ele pode não seguir o nosso exemplo. Os dois, com exceção de Hirata, concordaram. É um grande mal-entendido se você pensa em mim como não cooperativo. Para coisas demoradas, sou apenas um dentre a multidão obedientemente entrando na fila. Na verdade, sou uma pessoa que você pode controlar como disse a si mesmo. Em outras palavras, eu sou uma pessoa com uma pequena presença. Os que afirmam ser pessoas com uma pequena presença são os que não são. Essa é uma resposta. Então você é uma pessoa com uma pequena presença. Eu. Não há como eu ser uma pessoa com uma pequena presença, certo? Você se importa de não zombar de mim? Tem certeza? Nesse ponto, era um fluxo que não podia ser considerado outra coisa senão esboçar uma comédia, mas não parece que Horikita esteja contando uma piada.
É incrivelmente difícil julgar se ela está se enganando ou não, mas sem dúvida ela provavelmente está falando sério. Quanto à aula da tarde, tornou-se uma sala de aula de 2 horas. Quando o instrutor da classe D, Shabashira Sensei, chegou, ela começou a explicar com indiferença. A partir de hoje as aulas serão retomadas. No entanto, no segundo semestre, de setembro a início de outubro, pelo período de 1 mês, em antecipação ao Festival de Esportes, haverá um aumento nas aulas de educação física. Lembre-se disso para a distribuição dos novos horários. E também, juntamente com os horários, também será distribuído material sobre o festival esportivo. Os alunos da frente distribuirão as impressões no verso. No momento em que ouviram a palavra Festival de Esportes, surgiram gritos de uma parte da classe. É claro que existem estudantes que estão antecipando a chegada do evento, mas também há muitos que sentem antipatia por um evento focado principalmente no esporte. Mais uma vez, o HP da escola apresentará os mesmos detalhes que as impressões. Se necessário, lembre-se de usá-lo como referência. Sensei, este também é um dos exames especiais? Como representante da turma, depois de levantar a mão, Hirata fez essa pergunta. Obviamente esse o caso foi a resposta que todos pensavam que voltaria, mas vocês são livres para interpretá-lo como quiserem. De qualquer maneira, não há como errar o fato de que ele terá uma influência maciça em todas as classes. Dizendo isso, Shabashira Sensei optou por uma resposta vaga que não era nem afirmação nem repúdio. Dos estudantes não atléticos, outro grito surgiu. Se essa fosse uma escola normal, seria possível que eles a retivessem ou a ignorassem completamente como desejassem, mas como esse é um evento no qual o destino da classe repousa, mesmo que por acaso não sejam atléticos, eles simplesmente evitam isto. Por outro lado, uma parte dos estudantes que confiavam em seu atletismo como Sudou estava animada como se dissesse é isso. Pode-se dizer que, para eles, este é o primeiro exame em que eles podem contribuir para a classe, além do intelecto. Ayano Koji-kun, aqui, no meio dos arredores que estavam ficando inquietos, Horikita, que estava lendo o material pouco a pouco, percebeu algo e apontou para a impressão. Eu também virei a página e verifiquei essa parte. E quando eu fiz, o que estava escrito lá era inesperadamente o sistema de exames. Foi apenas por um momento, mas senti como se Shabashira Sensei tivesse olhado para mim. Provavelmente já houve quem já viu e notou, mas esse festival esportivo adotou o método de dividir todos os anos escolares em 2 grupos separados e fazer com que eles competissem um contra o outro. Vocês na classe D foram designados para o Red Team e a classe A também estará competindo no mesmo time vermelho. Durante o festival esportivo, isso significa que a classe A será sua aliada. As classes B e C fizeram parte do time branco e o festival de esportes será o time vermelho versus o time branco. Uau, sério? Será realmente algo assim? Não foi possível ajudar e que ficaria surpreso. Independentemente de se tratar de um exame escrito ou de um exame especial, a ideia básica era que se tratava de uma briga entre classes separadas. Ele deve ter assumido que essa postura não quebraria. A propósito, o que seria uma batalha de equipe completa? Seria uma forma de cooperação diferente da do exame especial anterior a bordo. Além disso, seria uma batalha cooperativa que vai além dos anos escolares. A moradora ao meu lado fingia estar calma, mas por dentro, ela devia estar em pânico. Seu irmão, Horikita Manabu, pertence à classe A do 3º ano. Dependendo das circunstâncias, podemos ter que conversar com ele. Finalmente, é uma oportunidade para você fazer contato com ele, hein? Não fale sobre isso aqui. Apenas tocando levemente nisso, ela ficou com raiva. Aparentemente, eu fiz um deslize verbal e Horikita olha para mim. O lápis afiado que brilha na ponta que ela segura nas mãos é ameaçador, então eu gostaria que ela parasse. Antes de tudo, examine os resultados que podem surgir no festival de esportes. Não tenho muitas explicações, por isso não deixe de ouvir bem desta vez.
Shabashira Sensei toca na impressão enquanto explica os pontos de verificação vitais. Emprestando meus ouvidos para ela, eu simultaneamente baixei meu olhar para a impressão. O que foi escrito lá é o seguinte: regras e agrupamentos do Festival de Esportes. O sistema competitivo do Festival de Esportes baseia-se na divisão de todos os anos escolares entre a equipe vermelha e a equipe branca. A classificação será classe A e classe D na equipe vermelha. A equipe branca será composta por classe B e classe C. Alocação de pontos para todos os participantes nas competições, concursos individuais, dependendo dos resultados: primeiro lugar 15 pontos, segundo lugar 12 pontos, terceiro lugar 10 pontos, quarto lugar 8 pontos serão alocados. Será deduzido um ponto por colocação abaixo do quinto lugar. No caso de competições por equipes, a equipe vencedora receberá 500 pontos. Alocação de pontos para participantes de competições recomendadas. Dependendo dos resultados, primeiro lugar 50 pontos, segundo lugar 30 pontos, terceiro lugar 15 pontos, quarto lugar 10 pontos serão alocados. Serão deduzidos 2 pontos cada, por colocar abaixo do quinto lugar. O revezamento, que será o concurso final, premiará 3 vezes os pontos. O impacto do resultado da equipe vermelha x equipe branca. Da totalidade de todos os anos letivos, a equipe perdedora terá 100 pontos igualmente subtraídos dos pontos de classe em todos os anos letivos. O impacto da ordenação separada dos anos escolares. Da contagem total, a classe que obtiver o primeiro lugar receberá 50 pontos de classe. Da contagem total, a classe que ocupa o segundo lugar não terá nenhuma alteração nos pontos de classe. Da contagem total, a classe que ocupa o terceiro lugar terá 50 pontos de classe subtraídos. Da contagem total, a turma que ocupa o quarto lugar terá 100 pontos subtraídos. É uma questão simples. Significa que é necessário competir fazendo todos os esforços sem baixar a guarda. Porque a penalidade em que a equipe perdida incorre não é de maneira alguma leve. Certamente, subtrair 100 pontos de aula é uma questão imensa, mas há vários outros pontos que me preocupam também. 1. Sensei. Quantos pontos o time vencedor ganha? Parece não haver menção a isso. Em resposta a esse simples questionamento de Hirata, Shabashira Sensei pronuncia uma palavra única e cruel. Nada. Só que não haverá menos pontos. Hoje, você está falando sério? Isso não parece nada bom. Pandemônio. Não poderia ser ajudado que a classe ficasse inquieta. Até agora, em troca dos enormes riscos, havia também uma compensação insondável que havia sido preparada. Nesse festival de esportes, isso mal podia ser visto. Lembre-se de que os pontos específicos da classe também foram calculados corretamente. Lembre-se disso também. Mesmo que a classe A avance para a ação e o time vermelho que você pertence a vitórias, no caso em que a contagem total da classe D seja na classificação mais baixa, você ainda terá uma multa de 100 pontos. Em outras palavras, mesmo se nos divertirmos e nossa equipe vencer, em vez de obter lucro, na verdade perderemos. O que essa configuração significa é lutar com todo o poder de uma pessoa e não desistir, e essa é a ênfase aqui. Mas mesmo se dissermos isso, mesmo que a classe D sozinha entre em ação, ainda será inútil. Mesmo que em anos escolares separados, ocupemos o primeiro lugar e recebamos 50 pontos se perdermos para a equipe branca, isso ainda significa uma perda de 100 pontos. Além de perder, se acabarmos em quarto lugar, no total, seria uma penalidade de 200 pontos. Na premissa de que a equipe vermelha vencerá, a classe D também deve contribuir majoritariamente. Olhando assim, pode-se ver que é muito mais rigoroso do que os outros exames, mas pelo menos algo como um bônus especial também está à vista. Recompensas individuais da competição podem ser usadas no próximo exame intermediário. Para os alunos que estiverem em primeiro lugar nas competições individuais, serão concedidos 5.000 pontos privados ou o equivalente a 3 notas em uma prova escrita, no caso em que as notas forem escolhidas, com a participação de outro indivíduo, não será permitido.
Para os alunos que estiverem em segundo lugar nas competições individuais, serão atribuídos 3.000 pontos privados ou o equivalente a 2 valores em uma prova escrita, no caso em que as notas forem escolhidas, com a participação de outro indivíduo, não será permitido. Para os alunos que estiverem em terceiro lugar nas competições individuais, serão atribuídos 1.000 pontos privados ou o equivalente a 1 nota em um exame escrito, no caso em que as notas forem escolhidas, com a participação de outro indivíduo, não será permitido. Para os estudantes que classificam os mais baixos nas competições individuais, 1.000 pontos privados serão subtraídos. No caso de os pontos em posse do aluno serem menores que 1.000, haverá uma perda de 1 nota em uma prova escrita. Sobre jogo sujo, lembre-se de cumprir as regras de cada competição além de ler as regras. Os infratores serão tratados da mesma maneira que a desqualificação. Aqueles que agem com intenção maliciosa podem ser retirados. Também será considerada a expropriação de pontos adquiridos por esses indivíduos até então. Melhor desempenho do aluno. Recompensa para o aluno que receber a maior pontuação em todas as competições, 100.000 pontos privados serão concedidos. Melhor aluno com melhor desempenho para aulas individuais. Para os 3 alunos de cada ano escolar que obtiveram as melhores pontuações em todas as competições, receberá 10.000 pontos privados individualmente. Embora seja desfavorável em comparação com os exames anteriores até agora, uma ampla gama de privilégios foi adequadamente preparada, desde os difíceis até os mais fáceis. E o que precisa ser prestado atenção especial são os méritos e os deméritos da recompensa pelas competições individuais. Informações que nunca ouvimos até agora foram adicionadas a elas. Se sensei. Esses privilégios você obtém ao chegar no primeiro e segundo lugar. Como assim? Você pode receber notas por exames escritos com eles imediatamente, e que solicitam uma explicação dos detalhes de Shabashira Sensei na frente. Talvez isso fosse estranho, mas Shabashira Sensei vulgarmente solta uma leve risada. É exatamente o que você pensa, e que dos prêmios que ganha no festival de esportes, você pode obter notas que podem ser usadas para complementar seus exames escritos. Em particular, você é péssimo em inglês e matemática, certo? Isso significa as marcas que você adquiriu podem ser usadas da maneira que desejar. Para cada marca que você adquirir, significa que será incrivelmente útil para o seu próximo teste. Não poderia ser evitado se eles ficassem inquietos com isso, mas para aqueles estudantes cuja única especialidade é esportes, gritos de alegria também surgirão. Se eles entrarem em ação no festival de esportes e obtiverem notas, poderão usá-los para complementar suas pontuações no caso de obter notas mais tarde. Em outras palavras, significa que a possibilidade de eles escaparem da expulsão aumentou. Olhando para ele da perspectiva dos alunos que estão contornando a série reprovada, poderia realmente ser descrito como uma situação pela qual estavam esperando. Não é uma grande benção para estudantes de honra como Hirata e os outros, mas para isso, mesmo que desnecessário, eles ainda podem simplesmente adquirir pontos particulares. Por fim, de qualquer forma, não há como confundir o fato de ser uma recompensa agradecida. Mesmo deixando os 3 idiotas de lado, há mais do que alguns estudantes que se sentem ansiosos em relação às suas habilidades acadêmicas. Como, em relação às provas escritas, a penalidade máxima de expulsão está à espera, parece que eles não podem se dar ao luxo de baixar a guarda. No entanto, para uma história tão agradável, obviamente, há um outro lado. Após a conclusão de todas as competições, dentro de um ano escolar, uma contagem total de todos os pontos será realizada e os 10 indivíduos inferiores serão penalizados. Como as penalidades diferem com base em cada ano escolar, lembre-se de confirmar com o instrutor responsável. Esses conteúdos problemáticos também foram escritos na parte inferior. Sensei, que tipo de penalidade será essa? Para você primeiro anos a pena imposta será uma dedução pontuação em seu exame escrito ao lado. Os últimos 10 estudantes pontuação sábio vai receber uma dedução de 10 valores. Então cuidado com isso. Quanto à forma como a dedução da pontuação será aplicada,
Isso será explicado à medida que o próximo exame escrito se aproxima, por isso não farei nenhuma pergunta sobre isso aqui mais uma vez. O anúncio dos 10 últimos será conduzido de forma semelhante e será anunciado na ocasião da explicação sobre o exame escrito. GE. Sério? Em outras palavras, se que fosse colocado no final de seu ano letivo, no próximo exame escrito, isso significaria que ele teria 10 notas adicionais deduzidas em cima de contornar a nota reprovada. Provavelmente, isso significa que ele precisa enfrentar um exame consideravelmente difícil. Depois de receber uma breve explicação sobre o assunto, o próximo passo seria verificar os detalhes das competições que acontecerão no Festival de Esportes. Ao dividir os eventos que serão realizados durante o festival esportivo em categorias, eles podem ser divididos entre participação universal e participação somente recomendada. A participação universal é, literalmente, um evento em que todos os alunos de uma turma participam. O sprint individual de 100 metros também é assim, e competições em grupo, como cabo de guerra, também se enquadram nessa categoria. Por outro lado, participação recomendada apenas significa uma competição em que apenas os alunos selecionados de suas respectivas classes participam. Eles dizem recomendação, mas enquanto a classe puder chegar a um acordo, mesmo uma autorrecomendação será suficiente. Não importa, mesmo que um único indivíduo participe de vários concursos de participação recomendada apenas. O ponto é que é um evento que é decidido através de discussão. O conteúdo disso é a caça ao tesouro, a corrida de 3 pernas de gênero misto e o revezamento de 1.200 metros. Pode-se esperar que os indivíduos mais eminentes e talentosos participem. Neste festival esportivo, uma vez que a ascensão e queda dos pontos serão determinadas apenas pelos resultados, as regras também são extremamente simples. No entanto, a natureza composta dos pontos para as competições de equipe e individuais é incomumente problemática. Ser cauteloso com os inimigos aqui, classe B e classe C, é óbvio, mas além disso, também é necessário ficar de olho no aliado, classe A também. Em teoria, estaremos ajudando uns aos outros, mas, para chegar ao topo da contagem total de pontos de cada ano escolar, é necessário garantir que a própria turma possa ocupar os melhores lugares de cada competição o máximo possível. A ilha desabitada e os estojos a bordo também foram montados para que não fosse possível concluí-los simplesmente. Os eventos que serão realizados durante o festival esportivo e seus detalhes são exatamente como os descritos nas impressões. Não haverá mudanças neles. O GG, isso é realmente difícil. Não é nada como o ensino médio. Eventos de participação universal: corrida de 100 metros, corrida de obstáculos, captura de bandeira, somente para meninos, jogo de arremesso de bola. Cabo de guerra dividido por gênero: corrida de obstáculos, corrida de 3 pernas, corrida a 200 metros. Somente eventos de participação recomendados. Caça ao tesouro, cabo de guerra unidirecional, gênero misto de 3 pernas, de corrida a 3 anos escolares, revezamento misto de 1.200 metros. Uma grande programação de 13 competições. A numeração indica em qual ordem as competições serão realizadas. Aparentemente, a insatisfação se deve ao grande número de eventos de participação universal que estão sendo realizados. Normalmente, devem ser apenas 3 ou 4 eventos, que uma única pessoa faz. Mais importante ainda, é possível fazê-los em um único dia. Sou grato pela sua preocupação, mas o lado da escola também naturalmente levou isso em consideração. Não haverá ginástica de torcida ou dança ou grupo coordenado entre os eventos. No máximo, no festival de esportes, você estará apenas competindo em termos de resistência e atletismo. A resistência dos estudantes anti-atléticos também se mostrou infrutífera, pois eles eram simplesmente tratados dessa maneira. E também é de extrema importância o fato de que existe algo chamado tabela de participação aqui. Na tabela de participação, os detalhes de todos os eventos são descritos. Vocês usarão essa tabela de participação para decidir entre si em que ordem participarão e registre-o, e um estranho, que sou eu, o enviará para você.
Como acredito que nenhuma escola de ensino médio adotou um sistema como esse, gostaria que você fosse cuidadoso para não cometer erros. Para decidir qual ordem por conta própria, até onde podemos decidir? Uma pergunta de Hirata que é óbvia. Como era óbvio, a resposta de Shabashira Sensei também foi rápida. Tudo. Todas as competições que serão realizadas no dia do festival esportivo, até quem administra em qual grupo, tudo será decidido por você através da discussão. Após o prazo final para as decisões, independentemente do motivo, não serão permitidas alterações adicionais. Essa é a regra vital do Festival de Esportes. A janela de envio será entre uma semana antes do Festival de Esportes e 17 horas do dia anterior ao festival. Se você exceder o prazo de envio nesse caso, você será alocado aleatoriamente, portanto, seja cauteloso. Então isso significa que é um festival esportivo em que temos que pensar nas estratégias, pensar e vencer. É claro que, quando se trata do festival de esportes, a existência da tabela de participação também pode ser chamada de tábua de salvação da própria classe. Eu tenho uma pergunta a fazer. Isso seria bom, Shabashira Sensei? Tendo ouvido silenciosamente até agora, Horikita levantou a mão. Peça o quanto quiser. Agora é a hora, afinal. Observando isso, Shabashira Sensei ri levemente. Hirata e Horikita, até certo ponto, entendem o mecanismo por trás dessa escola. É porque eles entendem que fazer perguntas ao máximo de sua capacidade aqui será pelo bem do futuro. Especialmente porque é agora, embora ainda não haja nenhum efeito sobre os pontos, que todas as dúvidas existentes devem ser resolvidas. É porque existe a possibilidade de que, no dia do próprio festival de esportes, se fizermos perguntas sobre isso e aquilo, ela talvez não possa mais responder ou talvez já seja tarde demais. Existe o fato de que, uma vez que a mesa de participação decidida seja aceita, nenhuma alteração adicional será permitida, mas naquele dia do festival, se houver um ausente, o que devemos fazer? Se aconteceu uma competição individual, de acordo com a descrição será tratado como uma ausência, mas para competições em grupo, em particular, para a batalha de cavalaria e corrida de 3 pernas que ocorrerão com várias pessoas, se apenas uma pessoa estivesse faltando, a competição em si não funcionaria. Em relação aos concursos de participação universal, no caso de você ficar aquém da quantidade mínima de pessoas necessárias e aparecerem vagas, você será marcado como impróprio para continuar e será desqualificado. Na batalha de cavalaria que você mencionou, isso significaria você não seria capaz de formar um cavalo 1. Como resultado, você terá que fazer o seu confronto sob a condição de ter um cavaleiro desaparecido. A corrida de 3 pernas também é a mesma aluno forte como seu parceiro. Destino compartilhado. É vital escolher um aluno que se destaque no atletismo e, na mesma linha, também é precioso garantir que você se junte a um camarada saudável e sem ferimentos. No entanto, existem isenções como medidas de alívio. Em relação à principal estrela do festival de esportes, os eventos de participação recomendada apenas, é permitido utilizar um substituto. No entanto, se você escolher substitutos livremente, a tabela de participação isso se tornará sem sentido e, nos casos mais extremos, você usará mentiras para preparar seus próprios substitutos. Como resultado, estabelecemos condições especiais. Em troca da criação de um substituto, foi decidido que você será pontos de pagamento como compensação. Então eles querem que nós paguemos um preço para evitar atos de trapaça. Além disso, gostaria de perguntar, mas mesmo se sua saúde se deteriorar ou se você sofrer um ferimento pesado, se a pessoa em questão desejar, poderá continuar sem ser substituída? Ou isso significa ter que ver o médico? Basicamente, deixamos isso para os alunos decidirem autonomamente por conta própria. Como a autogestão se tornará indispensável quando você entrar na sociedade? No dia de uma conferência vital, apenas porque você está com febre, não significa que você pode simplesmente tomar. Pode ser necessário lutar e manter a aparência de estar bem. Basicamente, o ponto parece ser que,
Mesmo se acabarmos doentes, em nome da autorresponsabilidade, não podemos simplesmente parar de participar. Mas, mesmo assim, se sua condição chegar ao ponto em que você não pode nem ser um espectador, não terá outra opção a não ser parar. Eu entendo. Então, para esse substituto, quantos pontos seriam necessários? 100.000 pontos privados por competição. Você é livre para vê-lo tão caro ou barato quanto desejar. O obrigado não é um valor que não podemos pagar, mas também não é barato. No entanto, dependendo das circunstâncias, devemos levar em consideração que um substituto pode se tornar necessário. Se não houver mais perguntas a seguir, terminarei esta palestra. Ela olha em volta da sala de aula. Vários estudantes pareciam estar duvidosos e olhando um para o outro, além de falar em voz baixa, mas não se mexeram para perguntar a Shabashira Sensei. O próximo período será transferido para o primeiro ginásio e você conhecerá alunos de diferentes classes e anos escolares. Isso é tudo. Verificando a hora, Shabashira Sensei mencionou que ainda há tempo para a sala de aula. Ainda restam 20 minutos de tempo de estudo. Você pode usar esse tempo como quiser. Você pode conversar ou conversar seriamente. Desde que, com a autoridade do professor, a permissão havia sido dada, o silêncio reprimido explodiu de uma só vez. Grupos individuais se formaram e começaram a conversar sozinhos sobre o festival de esportes. Reunidos sob Horikita estavam Sudoiki e Yamauchi. Horikita. Vamos falar sobre como vamos superar o festival de esportes. Eu concordo. Vamos pensar em uma maneira de conquistar o primeiro lugar. Horikita, que estava observando os homens que a enxameavam como se fosse negócio de outra pessoa, suspirou profundamente. Eu me pergunto por que apenas pessoas assim vêm até mim. É uma triste realidade, não é? Absolutamente certo. Mesmo quando Horikita disse que parece que ela está pensando em pensar seriamente enquanto abre seu caderno. Tudo bem. Primeiro de tudo, vou ouvir suas opiniões. Ok. Quem levantou as mãos com entusiasmo foi que Horikita apontou a ponta da caneta para ele e pediu que ele falasse. Eu gostaria de me divertir e ganhar. Eu não posso reconhecer isso como uma opinião. Você se importa de cortar as observações de baixo nível? Ela o interrompe. Bem, não poderia ser ajudado, mesmo que as esperanças de Ikki fossem reduzidas. Existe um caminho para a classe D vencer. Quem abriu a boca com confiança foi Sudo. Eu não estou esperando nada, mas eu vou ouvi-lo. Eu não sei sobre participação universal, mas você sabe, participarei de todos os concursos recomendados. Se fizer isso, venceremos. Sudo, que tinha mais confiança do que ninguém no atletismo, insistiu nisso. O nível da observação em si estava no mesmo nível do de Ikki-kun, mas, embora seja simples, é uma maneira infalível. Mesmo dentro da classe, você se destaca como alguém que se destaca no atletismo, afinal. Não é uma má ideia para você participar de todos os concursos recomendados apenas. Mesmo que o mesmo indivíduo participe várias vezes, não há problemas no que diz respeito às regras. Eu também concordei, mas parece que Ikki e Yamauchi estavam insatisfeitos com isso ao fazerem suas críticas. Também queremos nossas próprias chances. Quero dizer, se colocarmos nos 3 primeiros lugares, podemos obter pontos dessa maneira. Você está dizendo que fará isso mesmo que diminua as chances de a classe vencer. Não, eu quero dizer que é verdade, mas nós queremos muitas chances, ou como devo dizer. Quando se trata de competições recomendadas, geralmente são os atletas que participam. É impossível para você, Kanji. Você não sabe disso, certo? Também existe coincidência, você sabe. Deve ser justo. A partir de agora, discussões sobre a classe são desnecessárias, suponho. Mesmo que ela pudesse discutir Ikki aqui, antecipando que haveria mais alunos dentro da classe que pensam da mesma forma que Ikki, Horikita disse isso. No entanto, desta vez, parece que esse comentário deixou Sudo empolgado. Os atletas vão participar quantas vezes quiserem.
Essa é a primeira prioridade. Certo? Você está sendo ingênua, Suzune. Entendo bem o que Sudou deseja dizer. Horikita também não está rejeitando. Mesmo da perspectiva de homenagear os estudantes que são simplesmente bons em seus estudos, um estudante como Sudou participando do festival de esportes seria o ideal. Se um aluno como Sudou, que corre o risco constante de receber uma nota reprovada, consegue obter um bônus aqui, não há problema. No entanto, se você perguntar se a turma inteira chegará a um consenso, não é tão simples assim. Porque o privilégio adquirido ao ganhar um prêmio aqui seria ainda mais atraente para estudantes com baixa capacidade acadêmica. Para aqueles estudantes que correm constantemente o risco de serem expulsos, eles querem tanto que as mãos pulem de suas gargantas. Pretendo apoiar o seu desejo de participar de todos os eventos. No entanto, isso não significa que vou apoiar sem reservas sua participação em todos os concursos. O que você quer dizer? O vigor não é um recurso ilimitado. Se você participar consecutivamente, naturalmente ficará exausto. Vitórias consecutivas são uma coisa difícil. Mas mesmo assim ainda é melhor do que deixar para pessoas não atléticas. Certo? Mesmo se eu estiver cansada, ainda posso ter um desempenho melhor do que esses caras. Olhando para os meninos, inclusive eu, com um olhar, Sudou ri com desdém. E que os outros parecem frustrados, mas não podem argumentar contra. Mesmo se continuarmos a discussão aqui, uma resposta não será dada. Vamos decidir na próxima sala de aula. Horikita, tendo determinado que mais progressos não aconteceriam aqui, disse que é assim que terminou rapidamente a discussão. Durante o nosso segundo período de aula, foi decidido que estudantes de todos os anos da escola estariam tendo uma reunião. Mais de 400 pessoas, incluindo instrutores e estudantes, se reuniram no ginásio. Todo o corpo discente do primeiro ao terceiro ano se dividiu entre a equipe vermelha e a equipe branca. Horikita parecia inquieta enquanto olhava ao redor. Ela provavelmente está procurando seu irmão, Horikita Manabu, que atua como presidente do conselho estudantil da escola. No entanto, a localização é desfavorável. Se tantas pessoas estão presentes, mesmo que ela saiba a que classe ele pertence, seria difícil identificá-lo. Além do mais, talvez ela esteja preocupada em causar problemas ao irmão, mas ela parecia se conter com um olhar reservado e, como tal, seu campo de visão parecia estreitado. Se ela ama tanto o irmão, acho que seria melhor ela agir com mais ousadia. Mas para Horikita, isso provavelmente é uma tarefa muito mais difícil e impossível para ela executar do que qualquer outra coisa. Olhando para trás agora, ela nunca foi conhecer o irmão nenhuma vez. Todos os seus contatos foram iniciados por ele. Quando os alunos reunidos começaram a causar tumulto, alguns alunos se adiantaram. Os olhos de todos se voltaram para eles. Sou Fujima aqui da classe A do terceiro ano. Foi decidido que vou assumir o comando da equipe vermelha neste evento. Aparentemente, não parece que o irmão de Horikita está assumindo o comando aqui. Eu pensava que ele se encarregaria de tudo, já que ele é o presidente do conselho estudantil, mas esse não parece ser o caso. Mas se sim, isso me deixa curioso sobre o que exatamente ele faz. Antes de tudo, darei um conselho ao primeiro ano. Isso pode ser desnecessário para uma parte de vocês, mas eu gostaria que você lembrasse da importância crítica deste festival de esportes. A experiência que você ganhará com o festival de esportes será definitivamente usado também em uma ocasião diferente. Nos exames futuros também haverá momentos em que partes dele parecerão brincadeiras com você. No entanto, cada um deles é uma batalha em que você aposte sua sobrevivência nesta escola. Dos estudantes seniores, tais conselhos ambíguos, porém apreciados, vieram. Como você ainda não o tem, talvez não esteja motivado no momento. Mas como estamos fazendo isso de qualquer maneira, teremos o objetivo de vencer. Mantenha-se firme nesse sentimento. Isso por si só é algo que todos devem manter em mente. Tendo dito essas palavras ponderadas, Fujima olhou em volta para a equipe vermelha uma vez antes de continuar.
O único evento em que todos os anos escolares participarão é o revezamento de 1.200 metros no final. Fora isso, todos os outros eventos terão os anos escolares divididos. Depois disso, monte de acordo com os anos escolares e discuta sua estratégia daqui para frente. Seguindo as palavras de Fujimaki, a classe A liderada por Katsuragi começou a se reunir em massa. A classe D parece estar tremendo um pouco. Eles estavam se sentindo nervosos com a reunião daquelas elites. Também no primeiro semestre, as notas da classe A foram esmagadoras e ninguém mais poderia se aproximar delas. Parece que estaremos formando uma frente unida de uma maneira bizarra, mas vamos nos dar bem. Se possível, estou pensando que poderíamos unir forças sem brigas entre colegas de equipe. Eu também me sinto assim, Katsuragi-kun. Vamos nos dar bem. A uma curta distância um do outro, Katsuragi e Hirata declaram sua intenção de cooperar. Olhando para ele da perspectiva da classe A, não há benefícios em fazer parceria com a classe mais baixa, classe D. No entanto, a menos que a cooperação seja estabelecida, os colegas acabariam puxando as pernas um do outro. Em vez de confiar um no outro como irmãos, seria mais apropriado dizer que um pacto é feito para evitar disputas. E, o que há com essa garota? Ao meu lado, Ikki sussurrou suavemente isso. Mas não é como se eu não entendesse o desejo dele de sussurrar isso. Eu sinto mesmo, e até Horikita provavelmente também. Um único aluno da classe A se sentiu deslocado aqui. Mas ninguém falou. Porque não parecia a hora de fazê-lo. Acredito que cada classe tem suas estratégias individuais, mas, independentemente de ter notado ou não o olhar e um sentimento tão misteriosos da classe D, Katsuragi continuou indiferente a falar enquanto o interior do ginásio se tornava novamente turbulento. Então você está dizendo que não tem intenção de cooperar? De longe, a voz de uma garota ecoou no ginásio. Os olhos de todos se voltaram para ela para ver o que estava acontecendo. Essa voz pertencia ao Ishinose Honami do primeiro ano da classe B. Além de seu olhar, uma classe de alunos estava se movendo para deixar o ginásio. Entre eles, um único estudante que estava andando com as mãos nos bolsos, virou-se. É o líder da classe C, Ryuen Kakeru. Você sabe que eu estou deixando de lado a boa vontade, certo? Mesmo se eu me oferecesse para cooperar, não é como se vocês acreditassem em mim de qualquer maneira. No fim, acabará sendo uma investigação completa, certo? Se for esse o caso, é apenas uma perda de tempo. Entendo. Então você estava pensando em economizar tempo. Entendo. Isso é exatamente correto. É melhor você agradecer. Rindo, Ryuen começou a sair com todos os alunos da classe C a reboque. Foi uma cena que nos confirmou que não há interrupções na ditadura da classe C. E, Ryuen-kun, você está confiante de que pode ganhar desta vez sem cooperar? Para o amargo fim, parece que Ishinose pretende cooperar com Ryuen, enquanto ela tenta puxá-lo de volta. Mas Ryuen não parou de andar. Cuco. Eu me pergunto. Rindo um pouco, todo o corpo decente da classe C começou a sair sob seu comando. A classe D não fez nada além de observar isso de longe, mas apenas um momento, a expressão de Karuizawa ficou sombria. Isso não pôde ser ajudado. Durante o exame a bordo que ocorreu antes das férias de verão, ela lutou com as meninas da classe C, Manabe e seu grupo. Devido a isso, seu passado de ter sido intimidado foi revelado. Mas os únicos que sabem desse conflito somos eu e o Kimura. E já que o conhecimento de Ukimura sobre isso não se estende ao seu passado de sofrer bullying, não é com isso que eu preciso prestar atenção especial. Por apenas um breve momento, Manabe virou-se para a classe D e olhou para Karuizawa. Mas apenas por um breve momento. Ela imediatamente desviou os olhos e, como se nada tivesse acontecido, seguiu Ryuen. Eles parecem estar tendo problemas próprios. Pensar que teriam que cooperar com a classe C. Não é como se a classe D pudesse ser simplesmente encarregada de qualquer um dos dois, mas ainda é melhor do que a classe C supõe. Foi também uma cena que mais uma vez serviu como um lembrete de que Ryuen tinha o direito de toda a turma decidir em suas mãos.
Olhando para isso, Katsuragi dá um conselho a Horikita. Já que somos aliados com vocês da classe D, desta vez, vou lhe dar um aviso. Não subestime Ryuen. Ele pode rir enquanto desliza até você e pula para atacar sem aviso. Você sofrerá severamente se você abaixe a guarda. Sou grato pelo seu aviso, mas pelo jeito que você o disse, eu me pergunto se isso vem da sua experiência pessoal. Eu te avisei. Não se aprofundando, Katsuragi retorna à sua posição inicial. Eu me pergunto se isso significa que ele fez uma jogada tão cedo. Um único aluno do nosso acampamento, que estava olhando para as classes B e C, sussurrou isso. Era da garota que se destacava aqui que eu estava curioso antes. Era uma garota sentada sozinha com os olhos baixos. Em suas mãos ela estava segurando uma bengala delgada. Não importa quem a olhe, o fato de ela ter problemas para caminhar seria claramente transmitido. Ela é Sakayanagi Arizu. Como ela está desativada, ela estará utilizando uma cadeira. Eu gostaria que você entendesse. Quem ofereceu uma explicação não foi a pessoa em questão, mas sim Katsuragi. Então essa é a Sakayanagi. É o outro líder da classe A que, segundo rumores, dividiu as forças da classe A entre ela e Katsuragi. Seu corpo era esbelto a tal ponto que quase se podia convencer o motivo pelo qual ela estava ausente durante a viagem para a ilha desabitada e, como suas pernas não estavam em boas condições, ela está sentada em uma cadeira especialmente preparada. Mesmo quando os olhares de seu entorno acabaram se concentrando nessa figura dela, ela mesma não mostrou sinais de prestar atenção a eles. O cabelo dela é um pouco curto tingido ou não? É prateado. Tornou-se uma forte característica distintiva dela. A pele dela está pálida. Parece que o nome dela é Arizu e, na verdade, quase parece que ela veio direto do País das Maravilhas. Ela é muito fofa. Não poderia ser ajudado, mesmo que os meninos da classe D causassem um tumulto como esse. Uma fofura diferente da de Kushida e Sakura, um tipo diferente de beleza. Essa figura efêmera dela invoca sentimentos de querer protegê-la. Mas os meninos não conseguiam reunir o ar habitual de brincar e fazer algo como chamar por ela. Talvez tenha sido a força em seus olhos que, por menor que seja, emitiu a sensação de uma vontade forte nela. Eles podem ter sentido que, se aproximassem dela, algo ruim teria acontecido. Tendo percebido que ela estava tomando banho na atenção deles, Sakayanagi sorriu gentilmente. Quanto a mim, é lamentável, mas não serei muito útil para você. Perderei todas as competições por falta. Uma vontade fraca, mas forte. Ela pede desculpas pela fraqueza do seu corpo. Vou acabar incomodando minha turma e a classe D por isso, antes de tudo, permita-me pedir desculpas. Eu não acho que seja algo para se desculpar. Ninguém vai perseguir você depois de tudo. Começando com Hirata até Sudou, ninguém disse uma palavra de queixa sobre isso para a garota. Ninguém a atacou por algo que simplesmente não podia ser ajudado. A escola também está sendo dura. Desde o início, se o corpo dela não puder lidar com isso, eles devem ter esquecido. Isso mesmo, não ligue. Sou muito grato por sua gentileza. Ao contrário de sua reputação, Sakayanagi parecia ser esmagadoramente educada e madura. Ela nem deu a impressão de ser do tipo agressivo, como dizem os rumores. Por outro lado, sua oposição, Katsuragi, continuou olhando silenciosamente para Sakayanagi com um olhar lateral. No entanto, a razão pela qual a estudante conhecida como Sakayanagi teve uma forte presença não foi por causa de sua bengala nem de sua cadeira. Do ponto de vista de Ikki e dos outros que não sabem de nada, deve ter aparecido apenas como se a classe A e a classe D estivessem sentadas separadas uma da outra. No entanto, da minha perspectiva, ficou claro de relance. Os alunos da classe A estavam claramente sentados como se houvesse uma linha de demarcação entre Katsuragi e Sakayanagi. Era a evidência do conflito entre facções dentro da classe A. A facção Katsuragi, a princípio, parecia igual se não superior a outra facção, mas agora nem mesmo um vislumbre disso podia ser visto.
Isso ocorreu porque alguns meninos e meninas, incluindo Yaiko, ficaram ao lado de Katsuragi, enquanto quase todos os outros estudantes estavam na facção de Sakayanagi. Isso me fez pensar que ela estava deliberadamente causando esse cenário para mostrar seu próprio poder. A própria Sakayanagi não participou do exame desabitado da ilha ou do exame a bordo. Nenhuma declaração foi feita, mas há muitas possibilidades de que ela tenha recebido grandes penalidades por ausência durante o exame especial a bordo. Em outras palavras, ela foi criada em uma situação em que seus aliados continuam a crescer em número sem que ela mesma tenha tido resultados. Não se trata de saber se sua aparência é fofa ou não. Com toda a probabilidade, desconhecida para nós, Sakayanagi deve estar acumulando realizações próprias e construindo confiança nela. Além disso, os próprios fracassos de Katsuragi tiveram, pelo menos, um impacto sobre ele. Não é como se eu conhecesse as circunstâncias de outras classes, mas basicamente Katsuragi é alguém que executa estratégias sólidas. Ele não parece do tipo que comete erros simples continuamente, mas talvez essa garota esteja envolvida em seus fracassos. De qualquer maneira, Sakayanagi pediu desculpas pelas falhas do seu próprio corpo e não mostrou mais sinais de falar depois. Quase como se estivesse observando as ações e comportamentos de Katsuragi, Hirata e os outros. Talvez eu esteja pensando demais. Pode ser que ela permaneça em silêncio depois de entender que não terá utilidade durante o festival de esportes. Tudo que sei agora é que, mesmo se eu pensar sobre isso, nenhuma resposta será dada. Katsuragi pode ou não ter percebido isso, mas ele continua sua conversa com Hirata para confirmar as estratégias um do outro. A propósito, sobre o nosso relacionamento cooperativo, estou pensando que seria bom um relacionamento em que não interferimos um com o outro. Você não se importa, não é? Em outras palavras, você quer dizer que não compartilhará os detalhes das competições em que participará? Isso mesmo. Se os anunciarmos desajeitadamente, isso pode levar a problemas desnecessários. Se informações sobre isso vazassem para a classe C ou classe B, isso causaria suspeitas em relação à classe D e acabaria causando interrupções em nossa cooperação. Além disso, ter que analisar as capacidades de nosso aliado da classe D e levar tudo isso em consideração só aumentariam os problemas. Na melhor das hipóteses, só estaremos cooperando e lutando juntos. Julguei que isso é ótimo. Pode ser que sim. Entendo que essa é uma escola em que é difícil estabelecer um relacionamento boa-fé, Katsuragi-kun. Além disso, mesmo sendo aliados no sentido de ser um grupo, não há mudança no fato de que ainda estaremos competindo um contra o outro. Hirata então confirma com o resto da classe se eles têm alguma objeção a isso. Não houve objeções. Nenhuma das classes subitamente pôde confiar uma na outra e revelar todas as cartas para a outra. Se for esse o caso, manter uma distância adequada seria o mais seguro. Parece que Horikita também está convencida de que ela não disse nada. Então, novamente, é um fato que precisaremos realizar uma reunião com antecedência no caso de competições em grupo. Quanto a isso, no futuro, eu gostaria de fazer algo semelhante, você não se importa? Não? Acho que está tudo bem. Vou ter uma discussão com todo mundo também. Então eu vou deixar isso para você. A conversa entre os dois foi direta ao ponto e sem perda de tempo. Parece que tudo correria bem. Ayano Koji-kun. Que tipo de métodos você acha que existem se queremos ganhar neste exame especial? Por outro lado, Horikita estava tentando apontar diretrizes para o festival de esportes por conta própria. Desta vez é o festival de esportes. Toda a escola está tentando ver aqui a presença ou ausência de habilidades atléticas, você não acha? Na teoria, é claro, isso está correto. Estou interpretando isso como uma competição ordenada de acordo com a capacidade. Se houver outro fator além do atletismo afetando os resultados, isso não seria apenas sorte. Sorte, hein? Pareceu-me um comentário inoportuno, mas certamente esse pode ser um aspecto disso. Ao contrário dos estudos, os oponentes contra os quais competiremos são escolhidos aleatoriamente, afinal. Como fator,
ele desempenha um papel enorme. De fato, há um aspecto deste festival de esportes em que os resultados podem ser influenciados pela sorte que você obtém com seu time. Normalmente, mesmo Horikita, que é capaz de vencer 80% dos oponentes aqui, acabará perdendo se ela empatar os 20% restantes compostos por oponentes formidáveis. E no extremo oposto, alguém não atlético que só pode vencer 10% dos adversários aqui, se por acaso enfrentar alguém ainda mais não atlético do que eles, ainda pode vencer. Mas o que estou procurando não é algo incerto assim. Quero algo certo. Usando o atletismo como base, um método que não depende apenas da sorte. Havia infinitas possibilidades durante os exames especiais da ilha desabitada e a bordo do navio. Eu me sinto assim agora. Mas desta vez também, com certeza, ou pelos erros graves cometidos até agora, ou pelos fracassos cometidos até agora, mas agora eu podia ver Horikita se tornando ainda mais obcecado com a vitória. E qual você acha que a grande diferença dessa vez é em relação aos exames na ilha desabitada e no navio? Diferença. Eu acho que é o mesmo tipo de exame especial. De fato, não negarei que seja semelhante. No entanto, o lado da escola absolutamente não o reconhecerá como sendo o mesmo. Eu não entendo o que você está dizendo. Porque existe um relacionamento cooperativo dessa vez com a classe A. Mas mesmo no navio os grupos foram formados com classes diferentes e uma batalha de equipe inexplicável aconteceu também. Não é isso? Em primeiro lugar, a premissa básica é diferente. Na minha maneira reservada de falar, Horikita mostrou frustração e eu disse a ela o que havia percebido. Em relação a este festival de esportes, o lado da escola nunca disse que era um exame especial. Nós do primeiro ano o chamamos de tal forma, mas incluindo Shabashira Sensei também, os outros professores se referiram a ele apenas como festival de esportes. Fujimaki do terceiro ano também. Mesmo as impressões que recebemos, as palavras exame especial não foram escritas. Horikita não percebeu, ou melhor, não deu em casa por ela. Mesmo assim, qual é o problema? O mecanismo por trás disso, bem como o aumento e a diminuição de pontos, são praticamente idênticos a um exame especial. Certamente. Não há muita diferença em seu conteúdo. Mas suas naturezas verdadeiras são diferentes. Por exemplo, em um exame escrito regular, deixando de lado a compra e venda de pontos em segredo, em princípio a maioria deles testa suas habilidades. Da mesma forma, esse festival de esportes também deve ser visto basicamente como uma busca por suas habilidades de senso físico. Apenas executando um truque desajeitado, não haverá impacto. Não, foi estruturado para que não possa acontecer. Acho que a classe realmente desafios, isso será capaz de exibir seu verdadeiro valor. Claro, isso não significa que truques sejam impossíveis ou sem sentido. Mas se o festival de esportes começar, então a mudança da situação geral seria essencialmente impossível. Como as coisas que você pôde fazer antes e depois de um exame escrito, mas no meio do exame as coisas que você pôde fazer são limitadas. A essência deste festival esportivo é fazer os preparativos adequadamente antes do evento real. E, para deixar para trás os resultados durante o evento real, é tudo que existe. Simples é o melhor. O que eu quero dizer é essa preparação antes do evento. Quero que a classe D vença definitivamente. Errado. O que você está tentando fazer não é preparação. Você está tentando conquistá-lo e procurando brechas. A diferença entre aqueles, eu não entendo. A preparação é, por exemplo, quem participará dos concursos em que ordem, ou quais serão outras classes são atléticas ou desatentas, descobrido isso. Discernindo em qual ordem eles estarão entrando. E para garantir que as informações sobre nós não vazem. Esse tipo de coisas. Tentar conquistá-lo e procurar brechas é forçar alguém a estar ausente antes da competição ou forçá-lo a se aposentar no meio do caminho, esse tipo de coisa. Em outras palavras, você está dizendo que quer jogar uma mão forte. Certo. É natural que Horikita, que sempre tentou atacar de frente até agora e perdeu até agora, pensaria assim.
É natural querer fazer algo para garantir que você não será ultrapassado pelos seus adversários neste festival de esportes. Mas, mesmo assim, se é tão fácil fazer algo a respeito, ninguém estaria tendo dificuldades. Na melhor das hipóteses, você está dizendo que é necessário lutar abertamente e vencer. Independentemente de qual resposta Horikita escolher a partir de agora, não tenho intenção de afirmar ou negar. Por quê? Porque a estratégia para vencer não é singular, mas sempre consiste em dois lados. Seja a ilha desabitada ou a bordo do navio ou este festival de esportes. É possível vencer antecipadamente ou vencer através de uma brecha. O ponto é que o importante é escolher o estilo de luta adequado à pessoa. No momento, ela não é cara nem coroa. Ela está no ponto em que está prestes a se tornar uma dessas. Se dizemos que Katsuragi e Ishinoze são cabeças, enquanto Ryuen e eu somos caudas, me pergunto qual delas ela escolherá. Eu entendo o sentimento dela de querer recorrer a caudas depois de ter usado isso até agora. Mas ainda assim, é precisamente porque usar caudas é extremamente difícil neste festival de esportes que eu estou avisando. O que você acha disso depende de você. Horikita, qual você acha que é a vantagem que a classe D tem agora? Parece que a briga entre a classe B e a classe C trará algumas vantagens para nós, talvez. Por um breve momento, pensei em ignorá-lo, mas mudei de ideia. Como Horikita Suzune viveu na solidão, sua perspectiva também é excessivamente estreita. Você está tentando ampliar sua visão para vencer, mas sua perspectiva ainda não é estreita. Você está falando sobre eu ter ignorado Ryuen-kun, que recusou a cooperação com a classe B? Desde que ele rejeitou essa conexão, acho que é algo inconfundivelmente positivo. No entanto, você realmente acha isso? Depois disso, Ryuen-kun e Ishinoze-san se reconciliarão e cooperarão, isso também é uma possibilidade. Não é como Ishinoze-san também gosta de Ryuen-kun, mas se for por uma vitória, ela pode deixar de lado seus próprios sentimentos e cooperar. Mas, é errado celebrar nesta fase. Apenas julgar positivo, não é uma coisa tão ruim, certo? Isso é o que quero dizer com perspectivas limitadas. Essa é uma maneira chata de dizer. Então, o que você vê? Até agora, o que você viu de Ryuen? Ele não para de pensar em vencer. Mesmo enquanto fala casualmente, ele sempre está agindo para criar estratégias para vencer. Mas porque ele rejeitou repentinamente a cooperação com ele? Classe B neste momento? Você acha que ele realmente abandonou a cooperação sem pensar? Motivo da rejeição? Você está dizendo que a classe B e a classe C já estão conectadas nos bastidores, possivelmente. É necessário pensar assim também, mas a coisa realmente importante está em outro vetor. O que deveríamos estar pensando agora não é sobre o relacionamento dele com a classe B, é o fato de que ele já pensou em uma estratégia para vencer. Se não, não há vantagens em jogar fora o diálogo. A possibilidade que ele mentiu aqui para ter uma discussão com a classe B deveria ter mais rendimento. Isso, eu acho que a possibilidade disso é baixa. Se a possibilidade de um terremoto ou incêndio é baixa, você está dizendo que não há necessidade de se preparar? Parece que você não entende a importância essencial de se preparar para uma emergência. Que, se algo assim não acontecer, não há nada melhor do que isso, mas se você descartá-lo desde o início, no caso de acabar acontecendo, nossa reação será adiada. No mínimo, acho que atualmente Ryuen tem mais de uma estratégia para vencer. Mas, se for esse o caso, então é anormal. Acabamos de aprender sobre o festival de esportes. Para ganhar ou qualquer coisa. É por isso que é necessário entender essa anormalidade. O que significa um ataque frontal, o que significa uma brecha, podemos pensar sobre isso? E também, há alguma maneira de tomar precauções contra isso? Por que não tentamos desesperadamente espremer uma? Para subir para a classe A, essas coisas são necessárias, certo? Se pensarmos se ele tem ou não uma estratégia vencedora nessa fase, naturalmente a restringiremos. Claro,
Isso é algo que comecei a ver depois de ler as estratégias e pensamentos de Ryuen, desde o incidente de violência de Sudou até o exame a bordo. No momento, Horikita ainda não pode vê-lo, não é? Bem, tudo ficará bem se tentarmos várias coisas. Vamos nos preparar para que, no mínimo, possamos evitar falhas. Você se importa de não fazer a premissa de que estaremos falhando? Estou um pouco ansioso agora para ver o quão longe Horikita é capaz de pensar. Mesmo depois que a aula terminou, fiquei para trás sozinho na sala de aula. Pela janela, pude ouvir as vozes dos alunos envolvidos nas atividades do clube. Embora o festival de esportes estivesse se aproximando, todos estavam animados e não pouparam esforços no treinamento diário. Conectando os fones de ouvido ao meu telefone, abri o arquivo que recebi anteriormente e verifiquei a situação. Entendo. Agora, com isso, compreendi mais ou menos a situação. Se necessário, pensei que teria de colocar 2 ou 3 armadilhas a partir de agora, mas parece que será desnecessário. Satisfeito com o excelente curso dos eventos, decidi voltar ao dormitório. Você ficou para trás extraordinariamente tarde, Ayano Koji. No caminho para a entrada principal, encontrei Shabashira-sensei, que estava borrifando água com uma mangueira. Esse pode ser o caso. Você está de plantão. Algo assim. Para ser preciso, a região por aqui se tornou algo como o meu post, só isso. Dizendo isso, e parecendo que ela estava acostumada, ela continuou borrifando água. Ao contrário das crianças, as pessoas da sociedade estão ocupadas de várias maneiras. Especialmente agora que o festival de esportes é iminente. Mas ainda assim, o que aconteceu hoje? Esta é a primeira vez que eu vejo você andando de um lado para o outro depois da escola. Isso não é um exagero. Você completou seus preparativos para o festival de esportes. Eu sinto que compreende mais ou menos durante a sala de aula recente. Não é esse o caso. Hirata, Horikita e Sudou incluíram. Todas as suas estratégias e táticas também foram ouvidas por Shabashira-sensei. Se for você, eu pensei que você estaria pensando em alguma ideia ou estratégia excêntrica. Não existe nada disso. Nada? Tenho certeza que você entende, mas, dizendo isso, Shabashira-sensei tentou trazer o assunto para mim, mas ao encontrar meus olhos, ela parou. Mesmo se falarmos de coisas desnecessárias em um lugar como esse, ninguém ganhará nada. Eu não esqueci o que você me disse antes, sensei. Mas o que fazer é algo que eu sou livre para decidir sozinha. Certamente é esse o caso. Eu não deveria estar me intrometendo desnecessariamente. No entanto, se você continuar assim, é também um fato que isso não seria mais o caso. Se eu perder minha razão de protegê-lo, abandonarei você. Porque um professor comum enfrentando tanta pressão não é uma tarefa simples, afinal. Será problemático se você não produzir resultados que valham a pena proteger. Não me importo com essas expectativas egoístas. Sentindo irritação por ter sido invadida diariamente, decidi deixar este local. Se ao menos esse instrutor não tivesse trazido um assunto desnecessário como esse, eu poderia ter passado sem me envolver nessa situação problemática. Não. Pode ser que esse problema seja apenas uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde. Eu vou me desculpar. Claro, tenha cuidado no seu caminho de volta. Enquanto ela se preocupava pelos poucos metros de volta, voltei ao dormitório.